E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Fernanda novamente. Como vocês estão aí nessa quarentena? Me deem um feedback pelo Instagram, falem comigo, falem se vocês estão surtando, se vocês estão aproveitando, se tá tudo bem, se não tá, como é que tá fluindo aí essa vibe de aula online, tá? Tô com saudade de vocês. Sim, estou com saudade de vocês. E sim, provavelmente abraçarei todos vocês quando as aulas voltarem, tá? Mas enfim, brincadeiras à parte, vamos aí dar continuidade à nossa matéria, tá? Estamos aí partindo para o nosso módulo 8, beleza? Bom, o módulo 8, ele vai abordar infográfico, tá? Esse é o tema da nossa aula de hoje, beleza? Então, antes da gente dar informações mais específicas sobre esse gênero textual, vamos entender mais ou menos, né, o que seria um infográfico. Então, quando eu falo essa palavra, pensa um pouquinho, para aí para poder refletir o que vem na sua cabeça inicialmente. Na minha cabeça, quando eu ouvi a palavra infográfico pela primeira vez, eu imaginei alguma coisa relacionada à informação, tá? Informação sobre alguma coisa que estivesse relacionada a um gráfico. Então, eu imaginei um gráfico que tivesse ali algumas informações. Foi isso que veio na minha cabeça inicialmente. E aí eu te pergunto, o que vem na sua cabeça quando você escuta essa palavra pela primeira vez? Se você não sabe o que significa, se você não tem uma noção ainda sobre o que é, né, o infográfico. Eu acredito que você vai ter aí mais ou menos a mesma ideia do que eu falei, assim, tá? Vai estar aí um pouco parecido, vai estar perto, tá? E aí a gente vai complementar melhor essas ideias, tá? Pra gente poder ir aprimorando o nosso pensamento crítico juntos e, enfim, construindo isso. Bom, quando a gente está falando de um infográfico, nós estamos falando de um gênero textual que ele contém imagem e ele contém texto. Fernanda, como assim contém imagem e contém texto? Lembra que na nossa última aula a gente falou sobre gráficos? A gente abordou gráficos, né? Só que o gráfico, ele só é imagem pura. Ele não tem um texto, né? Ele só é imagem pura. O infográfico, não. Ele vai aparecer a imagem ali pra gente, mas ao mesmo tempo vai ter um texto para poder complementar a ideia desse meu gráfico, tá? Então não será somente a imagem, terá a imagem e um texto, e juntos eles estarão complementando um ao outro, eles estarão ali, ó, levando um sentido juntos, ok? Então, em infográfico a gente está falando de imagem e a gente está falando de texto, o que é muito legal, porque a gente trabalha aí com dois tipos de linguagem, né, diferentes. A gente está falando da linguagem verbal e a gente está falando também da linguagem não verbal. Então, olha que interessante, né? Um único gênero textual abordar dois tipos de linguagens diferentes. Isso é ótimo, beleza? Olha aí a diversidade das coisas acontecendo. Bom, e aí você fala assim, pô, Fernanda, entendi, mas me dá um exemplo do que seria um infográfico. Bom, mapas são infográficos. Pô, Fernanda, mapa mesmo? Aquele que a gente utiliza na aula de geografia? Sim, são tipos de infográficos, tá? Por quê? O mapa, geralmente ele vai aparecer ali para você a imagem ali do mapa, né? Todo desenhadinho, bonitinho. E com certeza vai vir uma partezinha de um textinho com algumas informações a mais de cada região, né? Ali algumas coisinhas, nem que sejam pequenas palavrinhas só mesmo para poder sinalizar para você. Então, isso é uma forma, né? É um tipo de infográfico, porque aborda tanto a questão da imagem quanto a questão também do texto, da parte escrita. Beleza? Então, os mapas, eles são ótimos exemplos para isso, ok? Bom, visto isso, vocês precisam ter em mente que esse texto, ele não vai aparecer ali de qualquer jeito, não vai aparecer de qualquer
forma, tá? Esse texto ele sempre virá complementando ali a ideia daquela imagem, beleza? Por quê? O infográfico ele tem, de certa forma, um apelo visual, ou seja, ele precisa chamar a atenção do leitor. Ele precisa que o leitor olhe para aquela imagem e ele seja ali, chamado mesmo, de certa forma, que a atenção dele se volte para aquela imagem e se volte também para aquele texto. Então, tem aí um caráter apelativo, tá? Dos infográficos. Então, a imagem, ela precisa ser uma imagem muito direta, muito objetiva, tá? E o texto, ele também precisa ser objetivo e precisa ser direto. Então, não vem querer achar que você vai lançar ali uma coisa mística, filosófica, super difícil para poder complicar o negócio, porque o infográfico não quer isso, tá? O infográfico, ele quer ali palavras que sejam muito objetivas, muito diretas, para que o leitor ele olhe aquilo, ele leia e entenda já de cara, tá? E sempre lembrem disso, tá? Imagem complementando o texto, tá? E ali o texto também complementando a imagem. Eles andam ali juntos, tá? Bom, então vocês já perceberam que tem aí, de certa forma, uma informalidade até. Não é que você vá utilizar, né, apenas gírias, pode ser que tenha algumas gírias, sim, dependendo do tipo de infográfico, com qual objetivo esse infográfico está sendo feito, tá? Mas pode ser que tenha, pode ser que não tenha também, mas não necessariamente vai ter ali uma formalidade na maneira como o texto ele é escrito. Beleza? Fica aí uma questão mais livre mesmo, fica uma questão mais em aberto, ok? O infográfico, ele também pode ser considerado um texto aí jornalístico, beleza? Porque ele tem uma função de informar o leitor, né? De trazer aí uma informação a mais para o leitor. Então, ele pode sim ser considerado, de certa forma, um texto jornalístico sem problema algum. E ele também pode ser considerado um texto instrucional. Fernando, o que seria um texto instrucional? Como o nome, né, já tem aí essa ideia. Instruir o leitor. Beleza? Oferecer ali uma instrução. Principalmente se o objetivo for campanhas, beleza? Se o objetivo for campanha, você pode ter certeza que tem aí um caráter de instrução, ok? E aí você pergunta para mim agora, tá, Fernanda, mas como é que são aí os formatos desses mapas? Aliás, desses mapas, ó, tô até aqui lembrando do exemplo que eu dei. Como é que são aí os formatos desses infográficos? Eles podem ter, né, aí um formato estático, né? E ele pode também ter um formato aí de animação mesmo, um formato animado. Qual a diferença entre um e outro? O formato estático traz justamente a ideia, né, de um infográfico que ele vai ser estático, ou seja, ele só vai ser ali impresso, ok? Então você vai ter o infográfico ali no papel, bonitinho para você poder ver e de boa. Ou até mesmo dá para você olhar na tela do seu celular, mas ele não vai ter nenhum tipo de animação. Já é diferente, né, do formato animado, que você pode ter aí em forma de GIF, né, em forma de vídeo também. Então, o infográfico ele pode ter esses dois, né, tipos de formatos diferentes. Beleza? Pode ser impresso, pode ser por GIF, pode ser por vídeo. Fica uma coisa muito em aberto, fica uma coisa bem livre mesmo, tá? Mas sempre com aquele objetivo que eu falei com vocês anteriormente. É chamar a atenção do meu leitor, é informar o meu leitor, é ser objetivo com esse leitor. Então, o infográfico ele não quer enrolação, ele não quer dificultar a vida da pessoa que está ali para poder ler. Não, pelo contrário, tá? Ele quer facilitar, ele quer mostrar para o leitor um determinado assunto que às vezes o leitor não tem conhecimento sobre, né? Ele quer levar esse assunto de uma forma mais leve, de uma forma mais prática e mais objetiva, tá? Isso é bem legal, isso é bem interessante, é um recurso maravilhoso
Agora, no momento que a gente está vivendo também de pandemia, os infográficos, eles estão sendo, assim, muito utilizados. Eu não sei se vocês têm reparado isso aí nas redes sociais, se vocês estão acompanhando, é muito importante que vocês estejam acompanhando esse momento, tá? Mas começam a perceber aí, principalmente no Instagram, né, no Twitter. Eu não tenho Twitter, eu devo ter alguma conta aí perdida de alguns anos atrás, mas eu não uso. No Twitter rola muito também essa questão do infográfico, no Instagram também rola bastante, e é bem interessante, porque eu tô vendo que a galera tá começando a colocar informações interessantes sobre esse momento que a gente está vivendo. Então, até mesmo esse caráter instrucional que eu falei para vocês anteriormente, né, nessa vibe aí de campanha mesmo, né, mostrando para as pessoas como elas podem se cuidar nesse momento, né, nessa fase aí da nossa quarentena, como que elas podem se prevenir e também prevenir ali e cuidar também do outro, né? Enfim, é uma forma da gente levar essas informações de uma maneira mais prática, de uma maneira mais acessível, principalmente porque a gente está vivendo um momento muito difícil, muito complexo, e a gente precisa levar essas informações de maneira mais prática possível, tá? Enfim, então, nesse momento atual, especificamente, os infográficos eles estão crescendo ainda mais, beleza? O recurso está sendo mais utilizado do que geralmente tá? Bom, e aí você se pergunta, ok, Fê, mas e como é que funciona a estrutura, né? Porque vocês sempre gostam de saber da estrutura daquele gênero textual. Como é que funciona o gênero textual? Como é que é a estrutura dele? Como é que eu vou saber que é ele? Enfim, bom, o infográfico ele fica muito livre assim, você não tem uma estrutura que você é obrigado a seguir, né? Igual, por exemplo, a gente tem aí alguns tipos de redação na dissertativa argumentativa que vocês vão aprender aí mais à frente, né? No ano que vem, provavelmente. Vocês vão perceber que tem aí umas regras a serem seguidas, né? Bem chatinhas, inclusive, para algumas pessoas, eu particularmente adoro. Mas aqui no infográfico é uma coisa mais livre, essa questão da estrutura. Mas eles podem possuir título, tá? Geralmente o infográfico ele possui ali um título, beleza? Vai conter a questão também da imagem que eu falei, então vai ter imagem e vai ter texto, e esse texto ele sempre vai estar junto com a imagem, ele sempre vai estar complementando essa imagem, tá? Então, Fernanda, existe uma obrigatoriedade na estrutura, tem que ter isso primeiro, não existe uma obrigatoriedade, tá? Mas geralmente tem um título, tem que ter imagem, tem que ter um texto, precisa ser objetivo. Como eu falei com vocês, já falei muito disso, né, da objetividade, de ser direto, chamar a atenção do leitor, porque de certa forma a gente está falando de um texto, de um tipo de gênero textual apelativo, tá? Então, é isso, não tem muita dificuldade, é bem prático, vocês podem utilizar aí para várias coisas, para trabalho também de escola, para poder, né, facilitar e deixar as coisas mais objetivas. É um recurso muito interessante, beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenha ficado claro para vocês essa questão aí, né, dos infográficos, que eles vão informar o leitor sobre um determinado assunto de uma maneira muito prática, muito tranquila e muito direta, muito objetiva, tá? Façam os exercícios da apostila, por favor, tá? Façam os exercícios da apostila, porque esses exercícios aí são bem legais. As atividades iniciais, elas estão aí relacionadas com um texto que vem antes, né, que são infográficos. Então, deem uma olhadinha para vocês saberem mais ou menos como que funciona, para vocês sentirem isso daí na prática, é importante, tá? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo também pelo Instagram. Sempre tenho ficado aberta para vocês podem me chamar lá se precisar de alguma coisa, tá? E é isso. Estudem e se cuidem também nessa quarentena. Beijos para vocês e até a próxima aula.